Você é daqueles que acredita que a literatura de hoje é excessivamente política, panfletária ou, para usar um termo mais na moda aí, né, nos tempos que correm, lacradora? Você é daqueles que acredita que no passado, sim, tudo era melhor, as obras literárias eram isentas e os poetas e escritores se preocupavam só com o próprio umbigo? Se a sua resposta a todas essas perguntas foi não, eu fico muito feliz por você e bastante aliviado. Mas se ela foi sim, você ainda está aqui, hoje então eu vou te dar um choque de realidade. Porque nós vamos falar a respeito da propaganda política mais descarada jamais escrita em versos. A Eneida de Virgílio. Mas isso de forma isenta, é lógico, após a vinheta. Olá, sou Diego e o tema do vídeo de hoje então é a Eneida de Virgílio. Maior poema épico que ninguém leu. Brincadeira, brincadeira. Sei que hoje eu tô impossível. Mas se você clicou nesse vídeo é porque possivelmente você já leu o poema do Virgílio, então você pertence ao grupo de, vejamos, 5 mil brasileiros que leu esse texto, ou você tem minimamente interesse pelo Virgílio ou pelo mundo latino, né, de forma geral. A Eneida é o último texto escrito pelo Virgílio, que é considerado aí o principal poeta latino, né, ao lado do Ovídio. Ele nasceu em Mantua em 70 antes da Era Comum e morreu em Brindisi em 19 antes da Era Comum, ou seja, aos 51 anos de idade, né? Antes de escrever a Eneida, o Virgílio já era, de certa maneira, um escritor célebre, né? Porque ele tinha já escrito as Bucólicas e as Geórgicas. Esses três livros, então, né, as Bucólicas, as Geórgicas e a própria Eneida, possuem traduções para o português pela Ateliê Editorial, né, que são aquelas traduções clássicas do Odorico Mendes, aquele mesmo tradutor lá que eu já tinha falado sobre quando falei da Ilíada no outro vídeo. Só que essas edições, além de serem bastante caras, né, elas estão esgotadas. Então você só vai encontrar aí pelos sebos da vida, né, ou pela internet. Recentemente a Editora Autêntica republicou, né, as Bucólicas e a Eneida. Preços até bastante acessíveis aí, né? As geórgicas eu acredito que eles não publicaram, pelo menos eu não encontrei lá no catálogo da editora, né? Além disso, a Eneida também está publicada, né, aqui pela editora 34, na tradução do Carlos Alberto Nunes, né, sobre o qual também já falei anteriormente, porque traduziu ali uma das versões da Ilíada que nós temos também. O Virgílio não chegou a concluir a Ilíada, a Eneida, né? Ele morreu muito antes e chegou a declarar, né, a exemplo do Kafka, que ele gostaria que o manuscrito fosse queimado. Só que o Otaviano Augusto não ia deixar passar, né, uma chance de ver publicado um texto que era tão favorável, né, ao seu próprio governo, né? Fazia um elogio tão eloquente, né, da tal Pax Augusta. Por isso o texto acabou sobrevivendo, né? E o Virgílio, que então já era um autor clássico, né, após a morte e a publicação da Eneida, se torna um autor ainda mais consagrado, né? Quando eu digo clássico aqui, em relação à Eneida, eu quero dizer no sentido que o Virgílio era utilizado como uma espécie de modelo, né? Na educação, digamos. Não no sentido temporal da palavra clássico, né? Ou seja, o Virgílio se tornou um clássico no mundo latino, né? À medida que a obra dele foi escolhida para ser lida e ouvida, né? Primeiro, e depois ser imitada. É preciso lembrar que no mundo latino a, vamos dizer assim, excelência de um autor não estava ligada àquilo que hoje nós entendemos como invenção ou como fazer o novo, né? Bons autores eram aqueles que, nós podemos dizer, copiavam bem, né? E isso está declarado na própria poética do Horácio, que está para o mundo latino, assim como a poética do Aristóteles está para o mundo grego, né? Conforme afirma o Horácio, então, porém, hás de saber que é muito difícil dignamente formar os caracteres, que todos de inventar têm liberdade. Muito melhor farás se os argumentos fores buscar a Homero, do que expores outros nunca tratados nem ouvidos.
O Virgílio absorve, portanto, essa lição, né? E ele vai buscar no texto homérico o motivo, né, para escrever a sua Eneida, também conhecida como Gesta de Enéas, né? Só que não é aquele Enéas brasileiro, né? Olha, para resumir a história, que, enfim, aqui nem é o meu objetivo, né? O Enéas foi um dos heróis da Guerra de Troia, né, do lado dos troianos, e a pedido dos deuses ele foge, então, de Troia quando a cidade está prestes a ser tomada. Depois de passar por diversas tribulações, enfim, né, diversas dificuldades, ele vai chegar até a região que hoje é a Itália, né, ou Roma, ali, aquele território do Lácio, né, e fundar a cidade de Lavínia. Depois o filho dele, né, que é o Ascânio, vai fundar a cidade de Alba Longa. E ele vai reinar nessa cidade, e 300 anos depois, a sua descendência, né, representada pela sacerdotisa Ilia, que era uma sacerdotisa da deusa Véstia, e essa sacerdotisa estava grávida do deus Marte, dá à luz então a Rômulo e Remo, que são, né, os míticos aí fundadores da cidade de Roma. Ou seja, isso se encontra descrito já no livro 1 da Eneida, entre os versos 255 e 280. O Enéas era filho de Vênus com o mortal Anquises. E por isso ele era uma espécie de favorito dos deuses, né? Especialmente da própria mãe, né, a Vênus, e do Júpiter, que via, né, no Enéas a descendência do Dárdano, né, que era seu filho, que vem a ser, de certa maneira, o tataravô do Príamo e do Anquises, né, que eram irmãos. O Príamo, né, o pai de Heitor, Paris, Creusa, né, e o rei de Troia, que o Júpiter odiava, inclusive, né. Vou colocar para vocês aí uma espécie de árvore genealógica do Enéas para vocês poderem se localizar melhor. Eu falei no começo que o poema era uma grande propaganda política do imperador Otaviano Augusto, né? E de fato isso é verdade, né? Mas ele não pode também ser reduzido a isso. O Virgílio soube muito bem falar do imperador, né, e da Roma do seu tempo, sem resbalar ali para o elogio barato, né, ou explícito. Nós temos que reconhecer o mérito, né, do poeta ao conseguir costurar, de certa maneira, essa espécie de transição entre o mundo grego e o mundo latino, né, a partir dos textos homéricos. Que ele pega, então, desde a queda de Troia até a ascensão do Augusto, né. No texto, o Ascânio, né, que é o filho do Enéas, é chamado por Júpiter primeiro de Ilo, e de acordo com o texto, né, enquanto Ilion durasse, ou seja, Troia, e depois de Iulo. E daí desse Iulo, o Virgílio cria a gênese da gens Iulia, né, que vai dar no Júlio César e depois no Otaviano Augusto. Evidentemente, se o poema do Virgílio fosse reduzido, né, essa mera propaganda política, muito dificilmente ele teria sobrevivido à prova do tempo, né? Mas a poesia do Virgílio e ele mesmo, né, o poeta, de certa maneira representam essa transição, né, entre o mundo clássico e aquilo que muito tempo depois, já no Renascimento, né, vai se começar a pensar como Europa. Por isso é nele, né, e não no Homero, por exemplo, que o Dante Alighieri se inspira, né, e faz dele, Virgílio, inclusive, o seu guia, né, no Inferno e no Purgatório na Divina Comédia. Se o Dante representava como ninguém, né, essa transição entre a Europa do medievo e a Europa da modernidade, né, o Virgílio não deixa de fornecer o impulso necessário para que a poesia, né, do poeta florentino possa tentar imitar, de certa maneira, ele mesmo, né, essa espécie de fundação mítica da Itália, assim como o Virgílio tinha fundado miticamente Roma. O Enéas, entretanto, não é um herói igual o Odisseu ou o Aquiles, né? E isso possivelmente leva muitas pessoas a abandonarem o texto do Virgílio, né? Porque esperam encontrar ali um guerreiro, né? Destemido, tão forte quanto o Aquiles e tão inteligente quanto o Odisseu. Mas o Enéas, na verdade, é completamente outra coisa, né? Inclusive o Ezra Pound, né? Que aqui eu vou citar levando em consideração justamente as infelizes escolhas políticas que fez, né? Contava aqui no seu ABC da literatura uma anedota que seria uma das prediletas do poeta W.B. Yeats, né? E diz essa anedota que um marinheiro resolve começar a tomar aulas de latim, né? Ter aulas de latim. Aí o professor manda ele ler Virgílio. Depois de algum tempo, o professor pergunta para ele o que ele estava achando do herói, né? E aí o marinheiro pergunta para ele, que herói? O professor responde, o Enéas, né? E aí o marinheiro fala, ele é o herói? Que eu achei que era um padre.
Essa anedota fala muito sobre o Enéas, né? E sobre a mudança de mentalidade entre o mundo grego, né? Desde os textos homéricos e o mundo latino no qual o Virgílio se inseria, né? O Enéas não é um herói guerreiro, né? Mas sim um herói fundador. E isso é uma diferença crucial para entender essas personagens, né? Aliás, isso já estava colocado lá no século XIX, né, pelo velho Fustel de Coulanges, né, no seu livro A Cidade Antiga. Ele afirma que o fundador era esse homem que cumpria o ato religioso sem o qual uma cidade não podia existir. O fundador era para a cidade o que o primeiro ancestral era para a família, um deus, lar familiares. É a chegada de Enéas, ou antes, a transferência dos deuses de Troia para a Itália, o tema da Eneida. Muito se queixa de não haver audácia, arrojo, paixão em Enéas. Entretanto, para o Coulanges, né, o Enéas não é o herói guerreiro, né? Ele é sim um herói sacerdote. Por isso, sua qualidade deve ser a piedade. Sua virtude deve ser uma altiva e fria impersonalidade que faça dele não um homem, mas um instrumento dos deuses. Ou seja, nesse sentido, o Enéas não pode se dar ao luxo de ter uma individualidade, né? E isso fica evidente no episódio do envolvimento dele com a rainha Dido de Cartago, né? No canto 4, né? O livro 4 da Eneida. Enéas acaba se envolvendo romanticamente ali então com essa rainha, né? Dessa cidade africana. E por conta disso ele acaba se esquecendo ali um pouco do seu objetivo, que é chegar até o território ali do Lácio e fundar a Nova Roma. O Júpiter, então, rapidamente manda o Mercúrio descer à Terra, né, e ir lá avisar o Enéas que ele tem que continuar, né? E o Mercúrio faz isso, né, e dá uma bronca lá no Enéas, e ele imediatamente, não por mais que sinta remorso, né, porque de fato ele ama a Dido, ele abandona Cartago e segue viagem, né? O Enéas está muito mais próximo do Jasão das Argonáuticas, né, que é um poema épico escrito pelo Apolodoro de Rhodes, do que do Aquiles ou do Odisseu, por exemplo, né? O Jasão, né, que é o personagem principal dessa epopeia, né, as Argonáuticas, também era considerado um herói frouxo, né, que se preocupa antes de mais nada com a segurança dos seus marinheiros, né? Ou seja, ele é o completo oposto do Odisseu, né, que inclusive deixa todos os seus marinheiros morrerem, né? E da mesma forma, o Enéas sacrifica a sua glória individual pelo bem coletivo, né? Pelo bem da sua descendência, que é representada pelo Ascânio, né? Muito diferente do Aquiles, que subordina, de certa maneira, os seus mirmidões, né? Toda a vontade dos seus mirmidões à sua própria glória. Ele não deixa de representar, de certa maneira, a forma como o próprio Virgílio via, né, o Otaviano Augusto. Porque a gente nunca pode perder de vista isso, né? O poema é dedicado, mesmo que de forma implícita, ao imperador romano. O Enéas é o líder, né, que se sacrifica, então, pela comunidade. Ele é essa espécie de pai da horda, né? A partir de cuja morte a cidade pode ser edificada. Por isso, quando você for ler a Eneida, né, tenha em mente que, embora haja, sim, ali muitos feitos heróicos, né? Aventuras, etc., esse não é nem de longe o tópico principal do poema, que é muito diferente da Odisseia e da Ilíada, né, por exemplo. O Virgílio é um poeta muito amado, né, e imitado por muitos outros poetas, até pelo menos o século XX, né? Inclusive, os cantares do Pound, né, são muito inspirados no poeta latino, muito mais do que no Homero. Se eu recomendo a leitura da Eneida, sim, mas para todos aqueles que entendem que para uma obra de arte é impossível ignorar o contexto histórico, social e político no qual ela se insere, né? Já para os que acham que literatura não tem que se meter com política, etc., né? Aí talvez o texto do Virgílio possa causar uma certa indigestão. Eu sou o Diego e até a próxima.